Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai começar a trabalhar o fluxo de caixas e séries de pagamentos, certo? Então, esse aqui é o penúltimo conteúdo antes do encerramento da nossa disciplina. Então, eu queria que vocês prestassem atenção. Qualquer dúvida, entre em contato lá no fórum, lá da disciplina, lá no ambiente, no nosso ambiente, tá bom? Então, vamos lá. Fluxo de caixa e série de pagamentos. Todos me conhecem, professor mestre Safran de Carvalho. Então, o que é que vem a ser o fluxo de caixa? Pessoal, o fluxo de caixa nada mais é do que uma representação gráfica, certo? De entradas e de saída de dinheiro. Vocês podem estar vendo aí, ó, que ele está dizendo, representa graficamente a previsão de entradas e saídas de dinheiro por um determinado período de tempo, certo? Ela pode ser dada em ano, trimestre, mês, em dias ou até horas. Isso vai depender da forma que está sendo colocada pela empresa ou pela loja ou pelo comércio, certo? Geralmente ele é utilizado por empresas, por lojas, pelo próprio comércio, até por banco. E essa visualização da forma do fluxo de caixa, ele permite a gente, os comerciários, os comerciantes, as empresas, a verificarem o que é que tem de sobra de dinheiro ou o que tem de falta de dinheiro em seus caixas e fazer um planejamento melhor das atividades, tá certo? Então, fluxo de caixa basicamente é isso. E ela é representada, pessoal, por uma linha, certo? Ela é representada por uma linha que ela vem aqui nessa forma, como vocês estão vendo aí, ó, iniciando sempre num determinado fator. Nesse caso aqui, ele está iniciando no fator zero, tanto no caso 1 como no caso 2, ele está iniciando no fator zero. E ele tem também como os descontos, os fluxos antecipado e pós-antecipado, certo? Então veja só, vamos dar uma olhada nesse pequeno exemplozinho aí, para vocês compreenderem melhor o que vem a ser o fluxo de caixa. Acompanhe o fluxo de caixa de uma pessoa que realizou um empréstimo bancário de R$ 10.000 e pagará 12 parcelas de R$ 1.000. Percebam que ele pegou o empréstimo de 10 mil conto, estão vendo aí, e pagou em 12 parcelas. Estão vendo aqui, ó. E aqui, essa parte toda aqui, ela corresponde às parcelas, certo? Então, a partir daí, ele contraiu o empréstimo aqui no mês zero, certo? Como o empréstimo a gente contrai geralmente no mês e só paga 30 dias depois, a gente chama esse empréstimo até que esse empréstimo vai estar no fluxo pós-antecipado. Então ele ficou pagando sem juros esse empréstimo em 12 prestações de R$ 1.000. Então isso aqui representa o fluxo de caixa que esse cidadão tinha em cima desse empréstimo bancário. Agora vamos acompanhar um outro fluxo aqui. Acompanhe outro exemplo. Uma pessoa comprou um carro por R$ 24.000 e pagará em 24 parcelas de R$ 1.200 a partir do mês seguinte à compra. Pessoal, mesma coisa, certo? Mês zero e ele começou a pagar no mês posterior, a partir do mês posterior. E foi pago em 24 parcelas de R$ 1.200, certo? Tudo isso vocês estão vendo que é tudo sem juros, certo? Então, fluxo de caixa basicamente é isso aqui, é essa linha, é só essa representação. Só que a partir do fluxo de caixa, a gente tem alguns cálculos que vão ser feitos, algumas variáveis, certo? A gente divide o fluxo de caixa em séries de pagamentos, ok? Então vamos dar continuidade ao nosso slidezinho aqui, a nossa aula.
Então veja aí, um resumo básico. O fluxo de caixa constitui o conjunto de pagamentos e recebimentos ao longo de N períodos. Para esse processo damos o nome de série de pagamentos, que é o que a gente vai ver a partir de agora, que são as séries de pagamento do fluxo de caixa, tá certo? Sigamos. Então, a série de pagamentos, dentro de um fluxo de caixa, ela pode ser tanto postecipada, certo? Como pode ser antecipada. Então, o que é uma série de pagamentos postecipada? Uma série de pagamento postecipada é quando ela inicia após a data zero. E antecipada é quando ela se inicia na data zero. Então, galera, muitas vezes vocês vai vir questão dizendo postecipado e antecipado. Mas umas outras vezes pode vir questões que não vem dizendo nem antecipado e nem postecipado. Aí vocês me perguntam, mas professor, e aí, como é que eu vou calcular isso? Galera, geralmente quando não vem o nome postecipado e antecipado, a gente pressupõe, certo, que esse pagamento ele vai ser sempre postecipado. Negócio difícil é escrever com o mouse, certo? Então a gente vai entender que esse pagamento vai ser sempre postecipado quando ele não vem fazendo a divulgação de qual tipo de fluxo de série de pagamento será, tá ok? Vamos seguir. Então veja aí, pagamento no início dos períodos, chamado fluxo antecipado. Então veja só aí, a gente colocou o primeiro exemplo aí, uma pessoa que pegou um valor X, certo? Tem um valor X aí na data zero e começou a fazer saídas de dinheiro no valor de R$1.200, certo? Então, esses valores aqui, ó, significa que a partir do momento que eu estou fazendo esse tipo de pagamento aqui, ó, na chamada data zero, certo? Na chamada data zero, significa que esse fluxo aqui, ó, certo? Ó, esse fluxo aqui, ele é um fluxo antecipado. Quando eu começo a fazer o pagamento na data zero, certo? Saída de dinheiro na data zero significa que nosso pagamento ele vai ser antecipado. Quando esse pagamento ele ocorre a partir da data zero, como vocês estão vendo aqui, ó, R$1.200 a partir do primeiro mês, esse pagamento ele passa a ser postecipado, certo? Essas são as duas diferenças. E a gente pode vir os fluxos de pagamento, certo? Eles podem vir nessa forma aqui, ó, certo? Ó, a série de pagamentos ele pode vir nessa forma do fluxo, certo? Ou podem vir através de questões. Isso aí vai precisar a interpretação de vocês nesse sentido, tá ok? Vamos seguir. O conceito de fluxo de caixa está totalmente relacionado com série de pagamentos, que, como o próprio nome já diz, consiste em uma sequência de pagamentos ou recebimentos. E a gente tem vários tipos de série de pagamentos, só que nós vamos destacar exclusivamente essas 4 séries de pagamentos aqui, ó. Acumulação de capital, formação de capital, valor atual e cálculo de prestações, tá bom? Vamos dar seguimento ao nosso trabalhozinho aqui, quero terminar essa aula rápido, estou com fome. Acumulação de capital. O que vem a ser a acumulação de capital? Num fluxo de caixa, a questão de acumulação de capital, ela consiste em descobrir o montante ou valor futuro de uma série uniforme de pagamentos, iguais com base em uma determinada taxa de juros por determinado período. Para o cálculo de acumulação de capitais, devemos considerar os fluxos postecipado e antecipado. Pessoal, lembrar duas coisas. A primeira é que nós vamos utilizar
fórmulas de juros compostos e muitas vezes também de desconto composto, certo? É muito raro utilizar nesse tipo de conteúdo juros e desconto simples. Então é bom que vocês tenham essas fórmulas na ponta da língua. Vamos lá. Vamos ver um exemplo aí, bem básico. Vocês lembram dessa fórmulazinha aí? Do valor futuro? Pronto, olha só como aí a gente tá já utilizando algumas fórmulas que aprendemos anteriormente. Se uma pessoa aplicar R$ 200 por mês em um fundo de renda fixa a uma taxa mensal de 1%, qual será o montante ao final de 10 anos, considerando que as aplicações iniciarão a partir do mês seguinte? Veja só, ele já disse aqui qual é o fluxo, certo? Ó, a partir do mês seguinte. Então, ele é um fluxo pós-antecipado. Então, vamos para os dados. Ó. A parcela, R$ 200. A taxa, 1% ao mês, ou 0,01, né? O tempo aqui, ó, 10 anos, 100 ou 120 meses. Pessoal, lembrar aqui, a taxa e o tempo, eles têm que estar na mesma variável, certo? Ele tem que estar na mesma variável. Se vocês estão ouvindo uma zoadinha aqui, a televisão ligada com o menino aqui fazendo confusão, porque hoje eu estou de babá no momento da gravação dessa aula, tá certo? Então, voltando à aula. A variável aqui, ó, certo? A variável tempo, ela tem que estar igual, tanto na taxa, que está bem aqui, quanto no próprio tempo. Veja só, ele deu inicialmente em 10 anos, só que a taxa, onde é que a taxa está? A taxa está em mês. Então, se ela está em mês, o tempo também vai ter que estar em mês. E o que ele pede? Ele pede o valor, o chamado valor futuro do montante, tá certo? Então, ó, com a formulazinha do valor futuro, que nós estamos vendo bem aqui, a gente vai começar a fazer as substituições. Valor futuro é igual PMT, que é a parcela, 1 mais I elevado a N, que é o tempo, menos 1, que são constantes, dividido pela taxa. Então, vamos substituir, ó, 200, 1 mais 0,01, que é o valor proporcional, certo? O valor ao mês, elevado a 120, menos 1, dividido por 0,01. Importante, temos que ter a calculadora científica, certo? Então, fazendo todos os cálculos aqui, a gente vai chegar, ó, primeiro a gente vai fazer os cálculos de quem está entre os parênteses, depois colchetes, como vocês estão vendo aqui, ó, até chegar ao final, e por último a expressão completa, que vocês estão vendo aqui, ó. Então, eu tenho 200 vezes 230,0386895. E a gente vai encontrar um valor aproximado de 46.007,74 centavos. Lembrar o seguinte, pessoal, que nesse tipo de cálculo com calculadora, a gente tem que colocar todas as casas decimais. Todas as casas decimais, porque senão corre o risco de essa conta ela não chegar ao valor correto dela. Então, pessoal, lembrar isso, na calculadora científica você coloca todos os dígitos para poder fazer esse cálculo, tá certo? Outra coisa, o fluxo. Papai, eu sou... E esse tipo de cálculo aqui, galera, ela é muito utilizado para em vendas de lojas, empréstimos, revendedoras de veículos, certo? Para você chegar a saber qual o valor final de determinada aquisição que você está fazendo a longo prazo, beleza? Vamos seguimento aqui nossas aulas. E o fluxo antecipado? Veja só, nós pegamos o mesmo exemplo. Então, notem aqui
que a fórmula mudou, não foi isso? A gente tá olhando que a fórmula, ó, a fórmula é outra, certo? A fórmula é outra. Só que os dados, eles são os mesmos. Então, a gente só vai fazer a substituição. Então, olha só a diferença lá no final, com fluxo antecipado, certo? Fluxo antecipado, a gente vai encontrar o valor de 46.467,82. Lembrar também, mais uma vez, certo? Lembrar mais uma vez que a gente vai saber aqui nessa questão aqui, ela não tem dizendo qual o tipo de fluxo, mas ó, só iniciaram este mês, então significa que o fluxo é antecipado, tá certo? Então, fórmula diferente para fluxo antecipado e fluxo pós-antecipado, nunca a mesma forma. E se não vier dizendo o tipo de fluxo, você vai ter que olhar no enunciado. Se o enunciado ele for característico, ele vai dizer quando é que inicia, certo? É uma característica dele. Mas se ele vier excluindo qualquer informação desse tipo, você vai utilizar sempre o fluxo antecipado, certo? Então, olha só a diferença. No fluxo pós-antecipado, foi pago 46.007,74, certo? 46.007,74. E no fluxo antecipado, que o cara antecipou, ele pagou, vocês podem olhar aí, que ele pagou R$ 400 a mais. Ele antecipou e ainda pagou mais. Por que isso? Porque ele teve um mês a mais, em vez de 120 meses, ele teve um mês a mais. Então, por isso que ele pagou mais, tá certo? Basicamente, nesse sentido aí é a nossa interpretação. Vamos seguir. E a formação de capital? Pessoal, a formação de capital, ela consiste em descobrir o valor da parcela a ser depositada em cada período, com base em uma determinada taxa de juros, pretendendo alcançar um montante pré-estabelecido. Então, a gente já sabe qual é o valor final, certo? A gente já sabe qual é o valor final. Nesse caso aqui, a gente vai distribuir as parcelas, saber o valor dessas parcelas. Ele também trabalha com fluxo pós-antecipado e fluxo antecipado, certo? Então, formação de capital, a gente já sabe o valor final. O que é que a gente não sabe? É o valor das parcelas. Então, a gente vai descobrir os valores dessas parcelas. Vamos lá. Olha aí, ó. No fluxo pós-antecipado. O investidor deseja resgatar R$ 1 milhão ao final de 10 anos. Então, dentro de 10 anos, ele quer ter R$ 1 milhão, certo? De um fundo de renda fixa que remunera o capital investido a 3% ao mês. Quanto ele deverá depositar ao final de cada mês para obter o montante desejado? Então, veja só, pessoal, ele sabe o valor que ele quer ter R$ 1 milhão ao final de 10 anos. Ele quer saber quem? A chamada prestação, o valor da prestação, certo? Então, olha só, a fórmula, notem aí que a fórmula é essa, certo? Então, se ele quer saber quanto é a prestação, ele está dando o valor futuro, R$ 1 milhão, que está aqui. A taxa de juros, vocês estão notando que mudou totalmente, a taxa é 3% ao mês, fica 0,03. O período 10 anos vai estar na variável meses, como está a taxa, tem que estar, senão você teria que transformar um ou outro, mas é muito melhor transformar meses. E fazer as substituições. Aqui nós temos constante e temos constante. 1 milhão que multiplica 0,03 dividido por 1 mais 0,03 elevado a 120 menos 1. Faz o mesmo procedimento de operações, das operações com números reais, certo? Primeiro, parênteses, primeiro, colchetes, segundo, parênteses, multiplicação, divisão, quem vier primeiro, adição, subtração, quem vier primeiro. Então, olha só, no fluxo pós-antecipado, ao final,
nós vamos encontrar o valor de R$ 889,92. Então, essa daí é o valor da prestação que ele vai ter que depositar por mês durante 10 anos para chegar a esse valor aqui, ó, de R$ 1 milhão, certo? Então, veja só. Mais uma lembrança. Todos os valores que aparecer olha só, desta operaçãozinha, que no caso foi essa daqui, vocês têm que colocar até o valor máximo que aparecer da calculadora científica. Não arredondem, por favor, para não correr o risco de ter valores diferentes, tá certo? Não arredondem. Agora vamos com o mesmo exemplo no fluxo antecipado. Veja só, no fluxo antecipado. O mesmo exemplo, notem aí, pessoal, notem que a nossa fórmula, mais uma vez, ela mudou. Mais uma vez ela mudou. Então, é importante que nós prestemos atenção nessas fórmulas. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a verificação agora dos dados aqui, ó. Mesmos dados, certo? Ele quer saber a prestação. Mesma coisa. Então, o que é que a gente vai fazer? Fazer as substituições. Ele não quer saber a prestação, então a única coisa que eu não sei aqui é a prestação. Então, valor futuro, que é R$ 1 milhão, certo? Valor futuro, que é R$ 1 milhão, eu já sei que está aqui. As constantes, certo? Eu tenho que fazer a substituição nas constantes. Minha taxa de juro, que tem que estar no período estabelecido, no caso, a taxa de juros está em mês, então o tempo vai ter que estar em mês também. Então, fazendo as modificações, eu vou chegar à prestação de R$ 864. Mais uma vez lembrando a questão da calculadora científica. Não arredondem quando você chega aqui, ó. Na verdade, não arredonde é quando você chega em canto nenhum. Coloquem todos os dígitos da calculadora científica. Você só vai arredondar aqui no valor final, para que esses décimos aqui, eles não fiquem mais do que o necessário, certo? Então, a gente só arredonda quando chega no valor final, tá certo? Então, no acumulação de capitais, esses são os dois tipos de exemplos, os dois tipos de fluxo. Vamos para o valor atual. Pessoal, o valor atual é muito simples. Ele consiste em descobrir o valor principal ou presente de um fluxo de caixa, baseado em determinada taxa de juros, por um determinado período, certo? Então, ele quer saber o valor principal. Ele é muito parecido o valor atual com o chamado cálculo da formação de capitais. Mas se vocês notarem aí, ó, a fórmula ela modifica, certo? A fórmula ela modifica, ela não é igual no fluxo pós-antecipado, como eu estou mostrando, e muito pior no fluxo antecipado, certo? Então vamos ver aqui o valor atual. Qual o valor do empréstimo que poderá ser pago em 10 prestações mensais de R$ 200, sabendo-se que a taxa de juros de financiamento é de 5% ao mês e que os pagamentos serão efetuados ao final de cada mês? Galera, veja só, ele quer saber, ele está lhe dando o valor de uma prestação, certo? Por um determinado período de tempo. E lhe dá uma taxa de juros. Ele quer saber o valor do empréstimo que ele vai pagar, certo? É muito tranquilo. Você pega a fórmula, faz as substituições, certo? Notem mais uma vez que as variáveis tempo e taxa tem que estar iguais. Nesse caso aqui elas já estão iguais. Então basta a gente pegar, certo? A formulazinha, que é essa daqui, certo? Aí ele está querendo saber o valor principal, está bem aqui. Temos o valor da prestação.
temos a taxa, está aqui, e temos o tempo. Então, faz as substituições. Então, olha só, notem aí, se vocês notarem, em nenhuma das contas que a gente realizou até agora, a gente arredondou, certo? A gente arredondou. A gente está colocando sempre 9 dígitos depois da vírgula. Na calculadora científica, eu acho que encontra 11. Sei, não estou bem lá, 11 ou é 13, não estou bem lembrado, certo? Então, no fluxo, o valor do empréstimo, pagando R$ 200 por mês, num período de 10 meses, certo? De 10 prestações, vai ser no valor de R$ 1.544,35. Então, a gente nota que o empréstimo ele começou a ser pago um mês depois de que foi feito, certo? Então, é por isso que ele é fluxo pós-antecipado. Então, ele está bem dizendo aqui, ó, certo? Está dizendo bem aqui. Ao final de cada mês, beleza? Vamos ver o fluxo antecipado. O fluxo antecipado, notem aí que a fórmula modificou, certo? Fluxo antecipado, a fórmula modificou. Os dados são mesmos. Vocês estão vendo aí também que o valor do empréstimo ele vai ser diferente, certo? Ele vai ser diferente. Por quê? Porque ele está pagando, querendo ou não, ele está pagando um mês a mais. Então, na prática, pessoal, seria isso, porque ele paga o primeiro mês antecipadamente e vai ter mais 10 meses para frente para ir pagando, certo? É isso que provavelmente esteja sendo caracterizado pela fórmula que está sendo colocada, certo? Em vez de você pagar só 10 prestações, na prática, aparentemente, seria 11. Mas não é isso, a gente paga as 10 prestações, é porque a gente paga a taxa de juros antecipadamente. Então, você veja só, a gente tem no fluxo antecipado um valor bem diferente do fluxo pós-antecipado. A gente paga mais antecipadamente se a gente escolher de acordo com a fórmula, do que se fosse pós-antecipado, porque a gente começa a pagar a taxa de juros ali naquele período, certo? Assim que inicia o período. Então, o exemplo é igual, o que está mudando, como vocês podem prestar atenção aqui, é simplesmente a fórmula, tá certo? Então, tenham muito cuidado com essa questão das fórmulas, certo? Aqui no caso, em vez de ao final de cada mês, é no início, certo? Aqui é só modificando, é no início de cada mês, certo? Então, o fluxo de caixa dele aqui, se a gente pegar o fluxo de caixa, ele começa a pagar aqui, ó, na taxa zero, certo? Ele começa a pagar R$ 200 aqui, ó. Então, pessoal, no tempo zero aqui, ó, ele vai iniciar pagando R$ 200, certo? É por isso que o valor do empréstimo, ó, como vocês estão vendo aqui, ele de 1.621,55, quando a gente substitui os dados lá na fórmula, certo? Se a gente substituir os dados na fórmula, ela vai ser maior do que lá no fluxo pós-antecipado, tá certo? Então, muito cuidado com essa questão das fórmulas, muito cuidado mesmo. E o cálculo de prestações? Pessoal, o cálculo de prestações, muitas vezes ela vai estar ligada, e aí eu digo com toda certeza, ao sistema bancário, certo? Mas o sistema bancário, basicamente, empréstimos e financiamento de casas e automóveis. Se vocês notarem, as fórmulas elas são todas muito parecidas. Então, a gente tem que ter isso na nossa cabeça. A gente vai ter, claro que a gente não vai, obviamente, decorar essas fórmulas todas. A gente vai ter que estar anotado essas fórmulas quando a gente for trabalhar com esse tipo de coisa.
Então, o cálculo de prestações é simples, ele consiste em descobrir o valor das parcelas de um financiamento ou empréstimo baseado no valor presente em determinada taxa de juros em determinado período. Também é calculado em fluxo antecipado e pós-antecipado, certo? Mas a gente sabe antecipadamente qual é o valor presente desse empréstimo, certo? Desse financiamento, sei lá, você vai saber quanto é que é o valor. Então, digamos, rapaz, eu comprei uma casa no valor de 150 mil reais, eu quero saber o valor da prestação. Beleza. Então, quanto é que vai ser o valor todo, o valor dessa prestação de acordo com a taxa de juros em determinado período de tempo? Vai sair tanto. Essas prestações vão ser fixas? É óbvio que vão ser fixas, certo? Mas o valor de 150 mil reais, ele é o valor que eu pagaria se fosse sem juros. Com juros, é óbvio que eu vou ter um valor muito maior, certo? Então, eu vou ter um valor muito maior no valor da prestação. Basta você olhar esse exemplo. O cara vai pagar uma prestação de R$ 200 no período de 10 meses, então ele vai pagar R$ 2.000. Só que o valor que ele pegou emprestado foi quanto? R$ 1.544,35. Vocês estão vendo aí que a gente descobre o valor futuro, certo? De acordo com o valor da prestação. Porque eu tenho aqui R$ 200, basta eu multiplicar por 10 que eu vou saber que eu vou pagar um empréstimo que eu peguei de R$ 1.500, eu vou pagar com 2.000 conto, certo? Então, olha aí mais uma vez a fórmula, certo? Então, vocês, quando for fazer qualquer atividade em relação a isso, vocês têm que ter essas fórmulas, as 4 fórmulas, quatro não, são 8 fórmulas, né? Dos 4 tipos de fluxos e séries de pagamento que foi colocado. Então, olha aí, ó, o valor do empréstimo, o valor presente, 1.544,35, o período 10 meses, a taxa 5% ao mês, e ele quer saber aí o chamado valor da prestação, certo? E a partir daí ele pode pedir também o valor futuro, que basta você encontrar o valor da prestação e multiplicar pelo período de tempo. Notem aí, galera, mais uma vez o que eu acabei de dizer, ó. Olha só, a quantidade de casas decimais, elas têm que ser respeitadas. Se ela não for respeitada, o valor vai dar errado. Principalmente quando a gente começar a trabalhar, olha só, quando a gente começar a trabalhar com o sistema de amortização, que é o próximo assunto depois desse, certo? Então, fluxo pós-antecipado, a prestação, depois de substituído todos os valores, sai a R$ 200, certo? Prestação de R$ 200. E o cálculo de prestações no fluxo antecipado? Como é que sairia? O que é que vocês acham? Aumentaria ou diminuiria? Bora ver. Então, olha só, no fluxo antecipado, se a gente notar, é uma das poucas que diminui, porque a gente está pagando, certo? No início dos períodos. Então, em vez vocês viram que ao final de 10 meses no fluxo pós-antecipado, eu vou pagar 2.000 conto. No fluxo antecipado, eu vou pagar só R$ 190,48. Mais uma vez, chamo a atenção para a fórmula, certo? Mais uma vez eu chamo a atenção para a fórmula. Prestem atenção na fórmula. Vocês vão ter algumas fórmulas diferentes, algumas várias formas diferentes para poder trabalhar com esse tipo de fluxo, certo? Com esse tipo de cálculo, série de pagamentos. Então, outra coisa, a questão das casas decimais. Vou chamar mais uma vez a atenção, certo? E da interpretação também do tempo e da taxa de juros. Elas têm que estar na mesma variável. O variável tempo, se for em meses, a taxa vai estar em meses. Se a taxa estiver em ano, a variável tempo vai estar em ano e assim por diante. Tá certo? Então, um conteúdo extremamente tranquilo, não tem muita dor de cabeça, dá para a gente tirar de letra desde que a gente saiba as formas, tá bom?
Paro por aqui. Espero que todos estejam bem e em breve a gente está colocando atividade lá no fórum, no ambiente virtual para que vocês possam fazer, tá bom? Bom dia a todos, boa tarde a todos, boa noite a todos e até a próxima aula. Abraços!